Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de vós. Que habite os vossos corações e neles permaneça para todo e sempre. É assim que quero cumprimentar a cada um dos irmãos que estão aqui, que deixaram seus lares e vieram congraçar conosco nessa noite acerca de uma temática debatida na doutrina, filosofia e ciência espírita. Quero também cumprimentar aos espíritos desencarnados e que são numerosos, estão aqui. Foram muitos recambiados até este templo e casa de orações para também ouvir aqui, estar com a gente, recebendo toda essa energia que foi preparada desde muito cedo. Há um cordão de isolamento feito pela espiritualidade superior que está por aí, e que eles sejam bem-vindos, todos eles. Quero também agradecer a essa oportunidade de estar mais uma vez nessa casa e templo de oração. A Rose fez o agendamento e eu quero agradecer, por mais essa oportunidade concedida de estar aqui mais uma vez, fazendo estudos, compartilhando tudo aquilo que encontramos na literatura do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, obras póstumas, a Gênese, Céu e Inferno e a doutrina espírita de modo geral. Fizemos anotações e compilações para trazer nesta noite. Irmãos em Cristo, tome essas nossas palavras apenas como reflexões. O tema é um tema duro, de muita reflexão, de se analisar, de se repensar condutas, mas não tem um viés crítico e nem direcionado de modo específico a qualquer pessoa. Aquele que vem a essa tribuna, a esse púlpito, em primeiro lugar, ele fala a si mesmo e depois ao público. Assim, meus irmãos, cumprimentando também os internautas, amigos, familiares que estão do outro lado, todos os cantos, universitários que se inscreveram e estão assistindo, o nosso abraço. Permaneçam com a gente e logo após o término dessa fala, estarei também publicando em nosso canal no YouTube este vídeo com todas as anotações, compilações que foram feitas e espero trazer algo de bom a toda essa comunidade também virtual. Assim, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que é o guia e modelo espiritual para toda a humanidade, vamos dando por aberta a nossa fala, rogando a Ele luz, clareza, inspiração, para que tudo que trouxermos no transcurso dessa noite possa trazer uma boa reflexão a cada um dos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. O tema que estudamos para falar um pouco nessa noite diz respeito ao livre-arbítrio no contexto das nossas pequenas ou grandes obsessões diárias. É isso que vamos falar aqui inicialmente, tratando das nossas escolhas diárias. Todos os dias nós estamos, ao acordar, fazendo escolhas, inúmeras escolhas. Até para acordar mesmo, resolvemos, deliberamos ali, acordar, tomar um banho, fazer higiene bucal, tomar um café, são escolhas. A nossa vida é pautada o tempo inteiro por escolhas que fizemos. E é claro que essas escolhas que nós estamos fazendo geram repercussões na nossa vida. Por isso mesmo é que estamos trazendo essa temática tão importante neste universo da doutrina, ciência e filosofia espírita. Felizmente nós descobrimos, com tantos estudos, os princípios basilares, que existe neste plano e panorama espírita, principalmente que há um plano de encarnados e desencarnados, e que eles querem se comunicar. Os espíritos desencarnados com os encarnados com os desencarnados, e aprendemos
muito mais do que isso, que recebemos influências diárias do plano espiritual, de tão comum, elas são ordinárias, cotidianas, a todo momento eles estão influenciando aí nos nossos pensamentos, ideia. E isso está ali retratado na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então é preciso saber que nós estaremos dialogando com o plano espiritual, recebendo influência deles e até influenciando sobre eles também. E precisamos, então, refinar, saber lidar com essas informações que estamos recebendo de lá. Porque as escolhas que iremos fazer precisam passar por esse filtro. Que tipo de informação, intuição eu estou recebendo e por que eu estou fazendo esta escolha nesse momento? De onde ela surgiu? Fruto da minha própria consciência? Da minha ampla, livre e determinada liberdade? Ou isso surgiu do nada, de forma inadvertida, eu não tinha nenhum pendor e inclinação para isso e estou vivendo com isso agora? É assim que o Espiritismo cristão nos concita a refletir. Pense, analise. A todo momento você estará em fluxo, recebendo informações, convites, ideias para colocar em plano. É claro que em muitas circunstâncias, né, você estará fazendo, sim, livres escolhas. Essas escolhas, elas começaram, esse livre-arbítrio, desde quando estávamos lá no plano espiritual, junto com a engenharia ou engenheiros que planejam toda a nossa encarnação. Desde lá, nós começamos a fazer escolhas. Escolhas que viessem ajudar, por exemplo, a resgatar as nossas dívidas anteriores, compromissos, buscar evolução. Então, muitas vezes pedimos para os benfeitores espirituais, no plano ali de arquitetura e engenharia, para que a nossa encarnação se desse da melhor forma, exitosa e proveitosa. Eu quero que vocês me levem lá para Goiás, para aquela cidadezinha simples e nessa família. Eu quero reencarnar mais uma vez lá, para resgatar as minhas dívidas. Ali em cima, no plano espiritual, nós já começamos com o nosso livre-arbítrio fazendo escolhas. É claro que ao lado dessas nossas escolhas e livre-arbítrio, o plano espiritual, os benfeitores, vão analisar o que realmente é melhor para mim. Eles vão nos ajudar, vão nos auxiliar o tempo inteiro. Olha, será que você vai resistir aos arrebatamentos, às más tendências e inclinações diárias? Você conhece a envergadura moral do seu espírito, a sua condição moral atualmente para estar lá mais uma vez? Será que você vai resistir ou vai fracassar mais uma vez? A gente sabe que todos nós estamos numa família, hoje aqui encarnados, num laboratório, planejado de forma circunstanciada, criteriosa pela espiritualidade superior. Ajudamos ali, participamos com o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas, mas quem determinou sobretudo foram os benfeitores espirituais, analisando principalmente a possibilidade de êxito nesse projeto encarnatório. É por isso que quando se olha para famílias, nem toda família está cheia de harmonia. Ali há diferenças entre marido, esposa às vezes, entre filho e pai, filha e pais. Há diversas circunstâncias naquele laboratório onde estão ocorrendo o chamado resgate de dívidas e débitos anteriores. Então é preciso olhar sempre para isso. A família que nós estamos ali, que muitas pessoas às vezes criam estereótipos. Ele é o ovelha negra, ele é o patinho. Não, não tem isso. Ele veio ali propositadamente para dirimir, resgatar dívidas anteriores, diferenças que existiam de outras existências com seu pai, com sua irmã, ou de uma irmã com o irmão e assim por diante.
E todos estão envolvidos nesse projeto. Não é apenas uma pessoa só. Não é só a mãe que tem que assumir toda a carga, não é só o pai. Brigas constantes e diferenças entre irmãos. Chega perto. Está precisando da sua força. São resgates que estão acontecendo. Espíritos inimigos de vidas anteriores, antipatizados por conflitos anteriores que estão todos ali. Mas tudo foi preparado. E principalmente a partir de um livre-arbítrio, de uma escolha que foi feita anteriormente. Então, irmãos em Cristo, acordamos a cada dia com esse horizonte que se abre à nossa frente para fazer escolhas. De um lado, o bem, e de outro, o mal. É assim? É. E nós vamos fazendo as nossas escolhas. Mas o Cristo, os filósofos, os pensadores, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos nos ensinam. A cada escolha feita, de acordo com o matiz dela, para o bem ou para o mal, você terá suas consequências. Quando colhemos da lição do Cristo, dizendo: estreita é a porta da salvação, larga a da perdição. Nós precisamos analisar que isso está nesse contexto. A da perdição, os arrebatamentos de orgias, vícios mundanos, estão em aberta a todas essas luzes escancaradas. Mas a porta da salvação é estreita. Ela exige dedicação, trabalho, evolução, luta, estudo constantes, angústias, dores. Por isso que colhemos a síntese, diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É por meio dessa dor, desse sofrimento, às vezes de estudos, de noites desafios, de trabalhos, é que vamos alcançar a evolução, o progresso material ou intelectual. Os senhores hão de observar que quando fizemos, por equívoco, uma escolha para o caminho mal, errado, equivocado, a porta é totalmente aberta e livre. Aí depois vem as sequelas e as consequências, a cada um segundo as suas obras. Temos um momento de ajuste. O Pai Criador nos dá este instituto pleno de liberdade, que é o livre-arbítrio, porque Ele não criou robôs. Ele criou filhos livres para fazer as suas escolhas, mas assumirem as consequências das suas escolhas. Se Deus Pai Todo-Poderoso quisessem aqui nosso meio espíritos perfeitos, plenos, Ele teria mandado. Ele mandou espíritos puros, simples e ignorantes para crescer, evoluir, progredir, inclusive para receberem o mérito de suas boas ações ou a reprimenda pelas suas más ações. Que graça ou sentido teríamos neste caminhar por aqui se todo mundo fosse perfeito e ninguém pudesse fazer nada, porque não precisa fazer nada, já está tudo certo, pronto e preparado? O que eu vim fazer nesse lugar? Esperar as coisas acontecerem? Não. Eu vim aqui para caminhar e buscar um progresso. E esse caminho de progresso, há dor e sofrimento. Angústias, sofrimentos, o tempo inteiro, né? As lições e admoestações estão sempre batendo nessa porta acerca das nossas escolhas. Acabei de falar. Larga é a porta da perdição, estreita a da salvação. A cada um segundo as suas obras. É verdade, vamos ser chamados nesse momento do ajuste. Livre é a semeadura, farta e obrigatória a colheita. O apóstolo Paulo vem sintetizar bem isso quando ele diz: tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Não é assim? Nem tudo me é lícito, tudo é possível, está aberto, mas é lícito? Eu tenho que fazer essa leitura moral. Eu preciso analisar os aspectos éticos, morais,
a legislação humana que está aqui no nosso meio, porque quando eu analiso, Deus me criou livre para tudo. Nem tanto. Deus tem o juízo dele e o chamamento para acerto de contas, agora ou lá em cima no juízo final. E além disso, eu tenho que analisar, quando exercito esse livre-arbítrio, as questões de ordem moral que eu já trago comigo, que aprendi no meu lar, na minha religião, nos estudos, e sem contar o freio para as condutas humanas que são as leis. No meu livre caminhar, eu posso estar cometendo crimes. Eu posso estar limitando o direito do meu próximo, porque o meu direito termina exatamente quando começa do meu próximo a minha liberdade. Então eu tenho uma série de circunstâncias que vão me trazendo lições de que o livre-arbítrio será exercitado, sim. Haverá respostas, haverá consequências. É assim que caminhamos. Então, abre-se as escolhas diárias. Mas livre é a semeadura e obrigatória a colheita. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou nem tudo me é lícito. Quando nós falávamos assim, o meu direito termina exatamente quando começa do meu. Faça as suas escolhas, mas saiba de que forma esteja arquitetando cada uma delas, para colher reflexos para si e evitar repercussões maléficas para a humanidade, para o próximo. Porque poderá responder, enquanto estais aqui, às leis dos homens, e se ela falhar, responderá no juízo final com Cristo. Não tenha dúvida, com o Pai Criador e com os benfeitores, estão todos esperando nós por lá. Então, meus irmãos, a gente deve lembrar ainda nesse contexto, o Espiritismo ensina uma diferença sutil. Nós trabalhamos com a ideia de um princípio basilar chamado de causa e efeito, que muitas vezes é trabalhado ao lado da chamada lei física, mecânica de ação e reação, defendida por Isaac Newton. Então, a cada causa gera-se um efeito. Que bom que as nossas causas fossem todas boas, benéficas, que produziriam efeitos maravilhosos em prol de mim e da humanidade. Mas às vezes nem todas as nossas causas, articuladas por ação ou omissão, geram um efeito benéfico. E ele pode gerar esse efeito maléfico que vai me fazer responder por ele. Na perspectiva desse princípio da física material, articulada por Isaac Newton, ele trabalha a lei de ação e reação. O que você faz, haverá uma reação proporcional àquela força material produzida por você. E a lei de causa e efeito espiritual que nós trabalhamos, ela tem uma perspectiva diferenciada. Porque às vezes as escolhas que eu fiz, elas podem estar atreladas ao resgate de dívidas anteriores, como nós falamos. Nós já viemos aqui, pedimos para ver sem muito condição financeira ou física, para resgatar aquilo que fizemos anteriormente. Precisamos resgatar para continuar na senda evolutiva espiritual rumo ao Pai Criador. Enquanto não resgatar, está lá a síntese da expressão: daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. É preciso resgatar as dívidas de ontem e as contraídas hoje, e que são numerosas. Então chegamos às vezes, nesse momento de exercer o livre-arbítrio, mesmo que tenhamos essas condições diferenciadas, nós fizemos essas escolhas. Lá na engenharia espiritual com os benfeitores, quero vir de forma simples, eu não sei lidar com dinheiro, quero vir com pouca condição financeira, eu quero vir no lar bem humilde para que eu consiga vencer essa minha arrogância, essa minha dificuldade de lidar com as pessoas mais simples, de igual para igual. Então, pedi todas essas circunstâncias, fiz essa escolha, exerci o meu livre-arbítrio.
Então estou caminhando com isso. Às vezes, quando eu faço essas escolhas aqui, o meu caminhar, o meu proceder foi tão importante, tão evolutivo e tão significativo, que eu teria que resgatar XY e agora eu vou resgatar apenas X. Vamos tentar traduzir isso, porque isso é que nos esclarece esse princípio de causa e efeito, que é diferente de ação e reação da mesma proporção, de ação e de medida e de repercussão. Nós temos uma passagem escrita por Chico Xavier que nos narra acerca de um proprietário agrícola, Saturnino Pereira. Vocês conhecem bem essa passagem. E ele, há uns 80 anos atrás, um servidor dele lá no engenho, estava doente. E ele não conseguia entender a doença, a enfermidade, empurrou o braço desse servidor na engenhoca, que destruiu o braço dele. O Saturnino vem para cá e vem resgatar. Ele teria que perder o braço dele. Ele pediu para resgatar a dívida dele anterior. Se fosse segundo o princípio de ação e reação, seria na mesma proporção. Olho por olho, dente por dente, não é isso? Quem com ferro, ferro, com ferro, ferro. Não é assim. O que nós entendemos por causa e efeito é que o progresso de um espírito durante a sua encarnação pode atenuar, aplacar a dívida, ou reduzir ou mitigar a sua dívida anterior. E foi assim que aconteceu com Saturnino Pereira. Ele até teve um acidente que comprometeu o braço dele, mas ele já tinha feito tanto benefício por aqui, que a espiritualidade falou, olha, basta que ele perca só um dedo, não é preciso tirar mais o braço inteiro dele, né? Tudo tem uma causa e efeito inteligente, né? A potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. É isso que Kardec vem nos ensinar. Então, a lição que nós conhecemos aqui para resgate de nossos débitos, eu posso até ter praticado uma ação maléfica dura, mas ela pode ser atenuada já no curso da minha encarnação. E assim o efeito daquela ação vai sendo diminuído, né? É assim que, observando, as pessoas que leram essa obra de Valdo Vieira e Francisco Xavier, chamado Vida, a Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, nós vamos ter essa passagem de Saturnino Pereira, o merecimento. Então, quando eu faço escolhas, livre-arbítrio, eu vou lembrar. Aquilo que gerar pela minha causa, ou seja, decorrente da minha livre escolha, nesse contexto de livre-arbítrio, vai ter um efeito. E eu vou responder por ele. Tomara que no curso da minha existência eu tenha feito boas ações. E que essas boas ações sejam capazes de mitigar, minorar o resgate que eu tinha pelo efeito gerado, né, de uma causa anterior. É assim que nós caminhamos. As escolhas, o livre-arbítrio, né? E quando a gente vem trabalhar o conceito de livre-arbítrio, que as pessoas falam assim, eu só vejo falar de toda hora eu estou fazendo escolhas. Toda hora você está exercendo livre-arbítrio. E aqui eu trabalho de forma bem objetiva uma síntese que se colhe da literatura espírita de elementos basilares que não faltam dentro deste conceito ou conceituação de livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de agir e pensar sem o livre-arbítrio. O homem seria uma máquina se ele não exercesse essa liberdade plena. Solta um robô por aí. Ele vai fazendo o que a máquina faz. Estamos num tempo de inteligência artificial. Você chega na porta da sua casa gritando, Alexa, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. Ela não responde, o ser humano não é assim. E foi tão bom que o legislador humano caminhou nessa direção. Todo e qualquer ato e negócio jurídico que nós fazemos lá fora, qualquer contrato, ele só gerará repercussão para cada um de nós se nós tivermos livre escolha e manifesto nesses atos. Se não tivermos, ele não produzirá efeito nenhum. Ele será inválido, nulo, inexistente. E para a espiritualidade já era assim. Você fez uma livre escolha, um livre manifesto,
Ou você estava numa condição de atormentação espiritual, como já numa fase de subjugação obsessiva, que você já não tinha força de resistir aos arrebatamentos dessa obsessão, ou você já veio numa encarnação que, segundo as leis humanas, você não tinha capacidade plena para decidir os atos da vida civil. Você não sabe, não tinha noção. Nós temos muitos irmãos que estão no nosso meio, que são portadores de anomalia psíquica, que não sabem, não conhecem dinheiro, não sabe como escrever, falar, resolver os problemas. Essa pessoa tem condição de exercer com ampla liberdade o livre-arbítrio? Não. Precisamos pensar nisso. A pessoa que vai responder por suas ações no contexto de livre-arbítrio, que sabe exatamente o que está fazendo, o que está manifestando. Exatamente para não cairmos naquela peste das teorias materialistas, né, de determinismo. Tudo já estava determinado. Não é assim. As coisas caminham pelo pensamento livre que Deus deu a cada um de nós. Mas em muitas circunstâncias isso é limitado, isso é restringido. Você não tem a liberdade, sua capacidade para fazer escolhas e manifestos. Vamos até o sanatório espírita que nós vamos encontrar muitos irmãos nesse plano. Eles não podem decidir e escolher. E é bom que a gente se fale disso. Daqui a pouco eu vou começar a falar das obsessões consequenciais do livre-arbítrio, que nós já temos a CID 10, 44.3, que o Conselho Mundial de Saúde recepcionou as obsessões como causa para a incapacidade do ser humano aí, ó, nas relações sociais. Eles reconheceram que tem pessoas que sofrem obsessões crônicas e que são capazes de retirar da pessoa o seu livre manifesto. E elas passarão por um processo de interdição com o curador para resolver as suas vidas, os seus negócios, as suas necessidades financeiras. Então vem daqui a primeira lição que nós escolhemos da importância das pessoas fazerem escolhas e exercitarem o livre-arbítrio, é que elas estejam fazendo isso de forma livre, consciente, deliberada. A liberdade é um segundo momento, como nos conclama a pensar Santo Agostinho, que escreve a todo momento no Livro dos Espíritos, no Evangelho, dizendo, olha, primeiro momento a se analisar no universo do livre-arbítrio é se existiu esse livre manifesto, consciente, deliberado, para depois eu saber se vou exercer a minha liberdade para implementar o livre-arbítrio. Não existindo isso, nós estamos diante como de uma situação de fatalismo. Quem defende a teoria do fatalismo, do determinismo, é como se o ser humano fosse uma máquina. Tudo já estava pronto, determinado, ele não tem direito de escolha, de optar, de manifestar. E nós temos resposta para isso no Livro dos Espíritos, na questão 851. E mais do que isso, nós trabalhamos, vamos encontrar a resposta disso no Consolador Prometido, escrito aí por Chico Xavier. Essa questão de falar de determinismo, tudo está pronto e determinado, é como se visse o ser humano como um robô, que ele não tivesse mais liberdade de buscar o seu progresso e responder por suas ações. Não. Não existe essa possibilidade. Nós temos que trabalhar com a ideia de que sempre teremos esse livre manifesto, salvo circunstâncias, como acabamos de falar, de pessoas que estão limitadas no exercício do seu livre manifestar e agir. Então, é preciso distinguir o joio do trigo, tanto nas relações negociais humanas, como aqui no plano espiritual. Eu tive realmente... A espiritualidade, inclusive, nos esclarece que nas circunstâncias, às vezes, até mais difíceis, o espírito continua com a sua livre manifestação. Às vezes, temos até um benfeitor espiritual que chega assim, não faça isso. Não vai tirar a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Você sabe o tanto que vai ser ruim você interromper a sua existência. O suicídio aos olhos da espiritualidade é a pior ação.
Você vai ficar ali ao lado do túmulo, para quem já leu Memórias de um Suicídio de Ivone A. Pereira, às vezes impregnado ali 50, 60 anos, ao lado do túmulo. Vem o benfeitor aqui, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você, de forma deliberada, livre, vai lá e faz. Aí o resgate vai ser cruel. Muitos anos preso ali no túmulo, no cemitério, até que uma avó, um bisavô consiga te resgatar de lá e trazer de volta ao caminho da evolução. Por isso mesmo é que estamos aqui pensando sobre as nossas escolhas diárias, né? Essa expressão que eu trago aqui, ela sintetiza bem isso. Quando as pessoas falam de fatalismo e determinismo, é como se Deus tivesse criado robôs. Ele permite que o seu próprio filho venha negá-lo, rechaçá-lo, né? Olha que coisa mais ampla é o livre-arbítrio, porque Deus não quer robôs. Se ele quisesse, ele tinha poder para criar, mas ele cria a gente puro, simples e ignorante, para caminhar, evoluir, crescer e ter mérito pelas boas ações e responder pelas más ações. Quando Deus colocou a árvore da vida no Éden, Deus criou robôs programados. E por ser justo e sermos sua imagem e semelhança, decidimos entre o bem e o mal, mas não esqueçamos que Deus também é o quê? Juízo final. Tem um momento de acertos. Isso nós precisamos, né, ter bem claro. Deus não quer nos controlar, Ele quer apenas guiar. A escolha será sempre nossa. A cada um segundo as suas obras. Livre é a semeadura, farta e obrigatória a colheita. Tudo me é livre, mas nem tudo me é lícito. E vamos caminhando. Estreita a porta da salvação, larga a da perdição. O que eu não quero para mim, não desejo para o meu próximo. A minha liberdade termina onde começa a do meu próximo ou o meu direito. As lições estão o tempo inteiro. Fatalidade no livre-arbítrio. Olha o que vem nos esclarecer aqui, a questão 851. É uma teoria materialista que está aí para todo lado sendo divulgada e debatida na internet, e a gente tem que combater. Acabei de falar de Saturnino Pereira aqui. Saturnino escolheu vir aqui e perdeu um braço, porque ele tinha tirado o braço do servidor dele há 80 anos atrás no Nordeste brasileiro, senhor de engenho. Mas ele trabalhou tanto, fez tanto bem, que foi só o dedo dele que foi embora. Então, mesmo com essa escolha fatal que eu faço lá durante a minha escolha para encarnar, ela pode ser alterada. Porque, segundo a espiritualidade, eu não estou aqui a ferro e a fogo, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere será ferido e assim por diante. Ou ação e reação na mesma proporção. Aqui, a lei que nos rege, nos orienta, é a lei de causa e efeito. A causa pode ter sido muito dura, mas eu já trabalhei para resgatá-la, pagar o meu débito. E tanto trabalhei que ela foi minorada. Então essa fatalidade ela pode ser abrandada e suavizada. A escolha foi lançada, é fatal. Eu quero reencarnar no lugar simples, sem condição financeira, com os meus membros, vamos dizer assim, bem limitados, para que eu não possa humilhar e ofender ninguém. Então, nós ainda vamos encontrar na obra de Kardec e principalmente na lavra de Chico Xavier em O Consolador, nessas questões 132 e 134, esclarecendo sobre o determinismo. Determinismo é uma teoria materialista, como tudo que está acontecendo aí é por força do acaso, do destino. Um pingo de chuva que cai que não seja da vontade do Pai Criador. Tudo ele exerce controle. Até as tragédias e desencarnes coletivos, que a gente às vezes fica assustado. Meu Deus, quanta gente inocente na boate quis foi embora. E o que a espiritualidade nos explica sobre os desencarnes e tragédias coletivas? Elas são necessárias, até para alavancar o progresso naquele local. As pessoas inocentes que não tinham nada, que estão ali naquele momento, serão compensadas em outras existências. E o que é esse nosso momento aqui? Na senda evolutiva espiritual, rumo ao Pai Criador. Não significa nada, um grão de areia.
Quantas vidas além dessa nós teremos que voltar aqui para ficar reclamando que uma pessoa tão boa, estava num momento que veio a tragédia, o desencarne coletivo e me levou junto. Que pai criador é esse? Calma. Você será recompensado em outras existências por estar naquele momento, naquele fatídico momento dos desencarnes e tragédias coletivas, e cada hora eles vão acontecer mais. Nós estamos num momento caminhando, saindo de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Isso está prenunciado pelo terceiro milênio. Divaldo, que está passando um momento físico muito difícil nesse momento, ele trouxe essa obra para a gente, né? Transição planetária, né? Que desde 2010 nós estamos caminhando nessa transição planetária. E que os desencarnes coletivos e as tragédias virão cada vez mais acentuadas. Estejais prontos, como diz Emmanuel, estejai prontos para viver a vida inteira cuidando do seu corpo e do seu espírito, como se fosse viver a vida inteira, ou para desencarnar amanhã. Cuide do seu espírito como se fosse desencarnar amanhã. Cuide do seu corpo como se fosse viver a vida inteira. É a lição de Emmanuel, estejais prontos. Nós não sabemos a que momento vem mais uma tragédia coletiva, os desencarnes coletivos. E eles não são por força de determinismo, de fatalidade, não. O Pai Criador está no controle de tudo. Estão acontecendo porque há necessidade de evolução e de progresso. Há uma passagem na literatura espírita, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo: ai daquele por quem os escândalos venham. É necessário que se tenha escândalo para o progresso e a evolução. Mas quem gerou escândalo é que irá responder por eles. Mas os escândalos são necessários, eles trazem progresso e evolução. Quantas pessoas não param após um conflito, uma tragédia? Onde é que foi o erro? Onde conflitamos? O que aconteceu? Era necessário? Se não fosse o Pai Criador, não permitiria que ocorresse. Não há um pingo de chuva, uma folha de uma árvore que cai que não seja da vontade do Pai Criador. Pensemos então com essas duas teorias que estão batendo em cima de nós o tempo inteiro: fatalidade e determinismo. Elas são rechaçadas pelo artigo 851 do Livro dos Espíritos e por essa obra fantástica aqui de O Consolador, de Chico Xavier, nas questões números 132 e 134. Respostas nós temos suficientes para lidar. Então, quando se caminha com essa questão 459, fala assim: se os espíritos influenciam tanto os nossos pensamentos e ideias, que de ordinário são eles que conduzem a nossa vida, nós ainda temos livre-arbítrio? Sim. A espiritualidade vem nos esclarecer. O que nós estamos aqui o tempo inteiro é recebendo ideias, manifestação. E aí, o papel do verdadeiro espírita qual é? Policiar as suas más tendências e inclinações, buscar a sua reforma íntima o tempo inteiro, porque se conhece o verdadeiro espírita e cristão, que são o mesmo, pela força que ele exerce para domar as suas más tendências e inclinações, buscando a sua reforma íntima, alcançando força para repelir e rechaçar as más influenciações. Toda hora eu recebo aqui: faça isso, faça aquilo outro. Eu olho pelo convite lançado, que não é bom. A condição moral desse convite que me foi lançado aqui não presta. O anjinho está do lado de cá. Do lado de cá tem outro com tridente: vai, que isso é gostoso, você não vai arrepender. O outro: não faça isso. O tempo inteiro eu estou vivendo com isso. E no centro de tudo isso há o quê? Livres escolhas, livre-arbítrio, que eu tenho que saber. Depurar, purificar, para saber desse momento aqui. Os espíritos influenciam sim o dia inteiro. A todo momento estamos sentados aqui recebendo influência dos espíritos. O momento inteiro. Mas nós é que faremos a escolha final. A escolha final parte de cada um de nós. É você que vai dar aso aos arrebatamentos, aos chamamentos mundanos, ou vai buscar a porta estreita da salvação. Não tenham dúvida disso.
que as escolhas estão ali. Mas eu falava, às vezes são limitados. Tem pessoas que têm limitações, não sabem nem o que está acontecendo. Pessoas que têm incapacidade absoluta para conhecer, lidar, até com as influências que vêm do plano lá de fora. Temos muitos irmãos nessa condição aqui. E esses realmente nós não poderíamos estar discutindo, né? O homem sendo livre de agir, num ou no outro sentido, seus atos têm para com ele mesmo e para com os outros consequências. Não só moral, mas das leis humanas. A cada um será dado segundo as suas obras. Lembrem-se disso. As influências espirituais estão a todo momento. Eu faço sempre um chamamento assim. Você está aqui bem tranquilo, no seu lar, na sua casa, lendo um livro, bem olhando para o céu, estrelado para uma lua, e de repente vem aquela lembrança de fazer algo que você nunca imaginou que fosse chegar naquele momento. Vai, faça isso. Será que na hora de você beber aquele copo ou fazer aquilo, você assusta, meu Deus, o que isso tem a ver com o momento que eu estava fazendo aqui? Foi um convite que foi lançado. Nesse momento eu estou recebendo influenciação do mundo espiritual, conforme a questão 459. Eles influenciam tanto que de ordinário são eles que conduzem a nossa vida. Agora a decisão final é minha. E eu é que vou dizer, quero ou não quero. O arrebatamento final é por minha consequência ou não, mas eu respondo por isso. Das livres escolhas, e que cada escolha que eu faço dessa, nasce o quê? As nossas obsessões diárias. Será que a gente tem alguma obsessão diária? Pequenas, médias, mais intensas? Todos nós temos pequenas, médias ou grandes obsessões diárias. Essa obsessão que pode ser de mim para mim mesmo, de mim para um espírito desencarnado, de um desencarnado para mim, de um desencarnado para outro desencarnado. Tudo isso. Tem hora que você começa numa relação criar um plano obsessivo com sua própria esposa, namorada. Fica um troço insuportável. Você não consegue mais nem distinguir o que é a relação. De tão obsessivo que fica. Atormentado. E às vezes a obsessão está vindo lá de fora. É o obsessor que de forma insistente, perseguidora, quer chegar a você para atrapalhar num plano de vingança. É o seu algoz de outra vida. Aquele que você tirou a vida dele, que perseguiu ele, gerou algum prejuízo, ele está aí de volta. Ele está aqui desencarnado e você tem que ter força para resistir a isso. A escolha e o livre-arbítrio atraem eles. Tem uma ligação direta com as obsessões. É você que faz. A obsessão é falada, é um namoro consentido. Se um não quer, dois não namoram. Então, nós temos que lembrar que olha essas cenas aqui. A cada vez que você aceita o convite para a obsessão, você está exalando do seu corpo algo chamado miasmas deletérios. Do cigarro, da bebida. Tem quantos alimentando disso aqui que estão no plano desencarnado? Vários. Eles estão alimentando disso o tempo inteiro. Olha essa última cena. Os obsessores às vezes encostam, porque ele conhece, lê os nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. Até os pensamentos mais recônditos, escondidos, eles penetram e conhecem. Os obsessores conhecem os espíritos. E sabem das minhas más tendências ou inclinações. E chega aqui, ó, inspira. Está na hora de você ir para o bar. Está na hora de você fazer isso. Se termina indo lá. Por quê? Ele vai alimentar desses miasmas deletérios, gerados ou pela bebida, ou pelo sexo, ou pela fumaça, né? Tudo isso alimenta parte dos nossos irmãos que estão aqui no plano desencarnado. De vez em quando você vai ouvir alguma pessoa chegar assim para falar para você, nossa, ontem, prestem bem atenção, não é crítica a ninguém. É só tentando achar de forma didática um plano esclarecedor para isso aqui. Nossa, eu excedi ontem à noite. Tomei mais do que eu poderia tomar e tudo, e fiquei até 3, 4 da manhã. Acordei 7 horas, sãozinho, com vontade de jogar bola. O cara não sabe que foi vampirizado a noite inteira.
nesse plano aqui, ó, sugado dos seus miasmas. Ele roncava e respirava, e ali tinha 3 vampiros bebendo tudo que saía do corpo dele. Sugou e eliminou tudo que tinha no corpo dele. Por isso que ele acordou tão forte, limpo daquele jeito, né? E não sabe disso. A obsessão que eu criei, que eu cedi e que alimentei por minha livre escolha, pelo meu livre arbítrio, não é isso? É um namoro com sentido. O obsessor chega, nosso irmão no plano desencarnado, encosta aqui. Se você não aceitar, ele vai embora. Agora, se você aceitar, ele fica. Fica, e de uma obsessão simples, ele começa uma fascinação, chega na fascinação e depois chega um terceiro plano chamado subjugação, que é a pior fase que você vai precisar de interferência de terceiros. A primeira fase é obsessão simples, é o namoro. Está começando, não, eu acho que eu quero, eu aceito, e começa. Depois existe a fascinação de você achar que já sabe de tudo e conhece tudo e que quem está do seu lado está te ensinando para tudo. E no terceiro momento chega a subjugação, que é a fase mais cruel da obsessão, é que o seu espírito não tem mais poder nenhum, mas o obsessor é que está falando por si. Muitos irmãos desses estão ali no sanatório, que eu visito muito. Eles não são mais o espírito, é o obsessor. Eles estão unhando parede, roendo pé de mesas. São nossos irmãos. Estão na fase chamada de subjugação. Precisamos ter cuidado, porque isso pode chegar lá. É preciso policiar e vigiar. Eu ouço muito, não, o problema foi que a carne é fraca. Não tem isso que dizer assim, a carne é fraca. A matéria até pode influenciar alguma coisa no espírito, mas a decisão final é o espírito. Você imaginou se fosse a carne que controlasse, era um carro sem freio, sem direção, e tudo quanto é lugar da cidade, batendo em tudo quanto é poste e madeira. Nesse projeto formado por espírito, perispírito e matéria, quem controla é o espírito. E a palavra final é dele. No livre-arbítrio, nas escolhas que faz diariamente. É dele. Então, esse argumento que a gente ouve a todo momento, a carne é fraca, foi a carne que gritou, não aguentei e fui lá. Não, a carne não comanda, não. Ou até pode exercer algum tipo de influência. Mas o arrebatamento, a decisão final é do espírito. É ele que irá decidir. Quando não quer, 2 não brigam, não é assim no vulgar? Quando não quer, 2 não namoram. Algumas pessoas falam assim para mim, como é que eu faço para libertar desse obsessor que toda hora chega de manhã, de tarde, me tentando puxar para essa coisa que eu sei que é errado? Resista a primeira vez. Quando você resistir a primeira vez, ele voltará daqui a 2 dias. Se você resistir daqui a 3 dias, ele volta só na semana que vem. Se você for incisivo e resistente, ele vai te deixar. Ele vai procurar um outro encarnado receptivo às influenciações dele. Primeira forma é essa, resistir. Ah, mas eu não tenho força para isso. Ah, sim, aí você está na hora de você começar a rezar, orar. É o principal remédio. E se a oração e a prece que nós vimos na abertura aqui de hoje, tão importante, a chamada prece dominical. Tem uma passagem nela elucidativa para isso, chama: e não nos deixeis cairmos em tentação. Se cada vez que nós acordássemos, fizesse essa prece dominical, de manhã, à noite, a toda hora, no trânsito, mas sentindo cada palavra dela, não de forma mecânica, como se estivesse pegando conta de terço, não, sentindo cada palavra, de forma que elas fossem sendo entronizadas no seu corpo, na sua mente. A força de uma oração, as pessoas estão longe de dimensionar. Esta oração é capaz de afastar. Faça a sua prece. Se você não está mais na condição da prece, venha para o centro espírita e começar a trabalhar num processo de desobsessão. E é preciso, nesse contexto, distinguir muitas coisas, que às vezes as pessoas querem confundir obsessão com encosto, com animismo, com um monte de situação aí. Obsessão é intervenção determinante de vingança de um espírito que está aí desencarnado e que quer seguir ali. Encosto, às vezes, é o espírito que acabou de desencarnar agora, que traz ali só
e está ali perto de você com saudade. É seu amigo que acabou de desencarnar, uma pessoa antiga, uma mãe que está ali por perto. Isso é encosto. Animismo, é preciso a pessoa distinguir que animismo é o próprio espírito encarnado que está emprestando os seus comportamentos, com aquele monte de balancear no corpo ali, como se estivesse passando por um processo de recepcionar um espírito. Muito cuidado com isso, né? Nós temos que diferenciar a obsessão, de encosto, de animismo e aquilo que muitos espíritos zombeteiros acolhem para usar o espírito e passarem verdades para frente. Então, muitas vezes, você consegue vislumbrar isso, que uma pessoa tem uma conduta moral muito impressionante na vida da sociedade. De uma hora para outra, o comportamento dela muda com suas palavras, com seus dizeres, e é hora de você distinguir o joio do trigo. Para aí. Eu estou aqui diante de uma mistificação. Essa pessoa está sofrendo influência externa de um obsessor mistificador, zombeteiro, que está misturando as expressões e o conteúdo. E felizmente que em cada templo espírita nós temos algo que são os médios que dirigem os trabalhos de desobsessão, e eles percebem quando há o contraditório na fala ou as expressões não têm esse cunho moral suficiente para repelir essa mistificação. Então, e a obsessão não é só para os espíritas, não. A gente fala assim, é só espírita que sofre obsessão? Não, qualquer pessoa, de qualquer religião, sofre obsessão. Feliz de nós que sabemos lidar e conhecer e saber que a gente pode repelir isso. Outras pessoas não. Ignoram, às vezes, nossos irmãos, não procuram as obras espíritas e vão caminhando aí. Então vão saindo dessa fase de obsessão simples para fascinação e até chegar numa subjugação. E aí na subjugação vão precisar de um trabalho de desobsessão numa casa e templo espírita, porque já não conseguem ir por si mesmos, né? Eles precisam desse apoio, né? E como nós falávamos, essa obsessão ela se dá em diversos campos e matizes. Às vezes é a auto-obsessão, você mesmo é que está te obsidiando, de forma irrenitente, com aspecto que não quer demover, apesar de conhecer os ensinamentos, as formas para agir, mas você é auto-obsessivo. A obsessão mais comum que a gente trabalha é a obsessão que vem do desencarnado para o encarnado. Esse quer vingar, esse tem desafeto com você. Mas às vezes a obsessão parte de você para o desencarnado. Morreu sua namorada, seu noivo, seu pai, sua mãe, você não deixa ela desencarnar em paz. É pensando nela 24 horas por dia. Retendo ela aqui. Deixa ela embora. Faça preces e orações. Ela precisa, ela está no plano dela. Às vezes você fica retendo aqui, pensando insistentemente o dia inteiro. Então a obsessão está partindo de um encarnado para um desencarnado. E às vezes essa obsessão se dá lá no plano espiritual, junta 3, 4 desencarnados que se unem, um obsidiando o outro. Vamos juntar todo mundo para ter força e ir lá fazer todo o malefício num processo obsessivo. É assim que precisamos distinguir a obsessão de encosto, de animismo, de mistificação. A pessoa às vezes começa a arrepiar. Nossa, eu estou com encosto aqui, com isso. Um amigo seu que acabou de desencarnar, encosta assim, você sente a presença de alguma forma. Não é nenhum malefício. Obsessão é como está aqui, a ação persistente de um espírito que quer vingar, que quer fazer mal. Animismo é tudo aquilo que eu mesmo estou gerando em mim, dizendo que é o espírito que está trazendo. É o comportamento do meu próprio corpo. Isso acontece muito nas reuniões de desobsessão. E a mistificação essa é importante que o corpo mediúnico conheça. Porque os espíritos malévolos, zombeteiros, chegam com aquela conversinha boa no início e do meio para o fim começa a distorcer tudo. Aí você vê o caráter moral da fala. É hora do presidente da mesa, dos médios. Opa, tem um limite para isso. No início estava muito bonito, mas do meio para o fim terminam distorcendo tudo para passar o que eles querem. Distorcer a verdade. Isso chama-se mistificação. Então temos esses 4 momentos e circunstâncias bem diferenciadas que precisam ser reconhecidas nesse contexto aqui, né? Como eu falava, graças a Deus a obsessão agora é reconhecida pelo Conselho Mundial de Saúde.
CID número 1044.3. As pessoas com obsessões agora estão sendo interditadas e nomeadas um curador naquele plano final que tem, que é de subjugação. Agora, há um processo no Poder Judiciário, por meio de um advogado, e essa pessoa será aposentada, na linguagem mais simples, mas ela será mesmo, juridicamente falando, interditada e terá um curador que vai cuidar dos interesses na ordem civil, por meio dessa obsessão espiritual. Estamos caminhando com isso agora. É preciso que desde 1998 já temos essa possibilidade, né? E como é que nós vamos fazer para acabar? Aprendemos preces, orações, o tempo inteiro, pedindo aos benfeitores, resistindo, ó. Conhece o bom espírita e cristão pelo poder de repelir, rechaçar as influenciações negativas, o tempo inteiro. E pelo poder de buscar a sua reforma e transformação moral interior a cada dia. Vigiai e policiai os vossos próprios pensamentos e ideias. É essa caminhada o dia inteiro. E se às vezes tem dificuldade de rezar o Pai Nosso, a prece de Cáritas, ou fazer uma prece dentro do seu veículo, na sua oração, lá no final das nossas obras espíritas tem essa prece muito importante que vocês vão encontrar no final do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, tem preces e orações. Uma delas é a oração para afastar o chamado obsessor, não é encosto, obsessor. Ó Senhor, tu que foste o salvador da raça humana, do próprio cativeiro, salva este teu servo, diz o nome da pessoa, né, que está com encosto, com obsessão, livrai eles dos atos praticados por maus espíritos e manda que eles se afastem do corpo e da alma dele. Deus proíbe que os espíritos malignos habitem o corpo dele ou se escondam nele e que eles fujam para bem longe, até que o teu servo seja purificado de qualquer influência maligna e possa viver em paz. Assim lhe rogamos em nome do Pai, do Filho, né? E de todos os benfeitores espirituais. Preces podem ser feitas com concentração e intensidade. Não faça a prece aqui pensando em 200 coisas, olhando para o celular e assistindo a TV. Tira um momento de prece com concentração e intensidade que as coisas vão acontecer em seu favor. Irmãos em Cristo, obrigado por esse momento. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa estar na vida de vocês, nos lares, levando boas energias, boas inspirações e que tudo floresça e aconteça com a melhor proteção possível na semana que inicia na vida de vocês. Que assim seja.